A Saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A Saga dos Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. No início do século, o italiano Guglielmo Marconi recebe o Prêmio Nobel pela telegrafia sem fio, uma invenção que projetou o mundo na modernidade. O efeito transistor, descoberto quase 50 anos mais tarde pelo americano John Bardeen, abre o caminho para os computadores e as autoestradas da informação. A comunicação. L'aviation ne saurait plus se passer aujourd'hui de la radio. Un avion en panne dans le désert peut être retrouvé et secouru grâce à elle. Marconi recebe o Prêmio Nobel em 1909 por seus trabalhos sobre a telegrafia sem fio. Mas foi ele mesmo quem inventou a TSF? Os franceses dizem que foi Brownlee, os alemães falam de Hertz, os russos de Popov e os ingleses evocam Lodge. Quem está com a razão? Quando Guglielmo Marconi nasce em abril de 1874, o mundo ocidental já conhece o telégrafo óptico inventado durante a Revolução Francesa por Chappe. No dia 30 de agosto de 1794, a cidade de Condé é restituída à República. A notícia percorre 200 quilômetros em 30 minutos, dando a Carnot a oportunidade de ler na tribuna a primeira mensagem telegráfica da história. A rendição aconteceu hoje às 6 horas da manhã. Logo, os milagres da eletricidade vão permitir a comunicação instantânea, mesmo à noite e com qualquer tempo. O telégrafo elétrico de Morse vai se difundir em todos os países desenvolvidos. Ele proporciona a comunicação por cabo de um continente ao outro. E traz a esperança de um mundo melhor, formando uma única nação. Este acontecimento formidável cria novas profissões, como a do pequeno telegrafista, que traz, em caso de urgência, o telegrama com boas notícias ou mais notícias. Graham Bell inventa o telefone em 1876. 2 anos após o nascimento de Marconi. Mas, devido às múltiplas conexões, é preciso colocar os cabos no fundo dos mares, embaixo da terra e nos ares. Eles são caros, difíceis de colocar. As redes estão sobrecarregadas. Buscam-se meios para telegrafar sem fio. É então que Marconi... Não agora. É preciso voltar a Maxwell para encontrar as bases teóricas da TSF. Este grande matemático já previra a existência das ondas eletromagnéticas em 1870. Mas o que é exatamente uma onda? Para entender o que é uma onda, vamos seguir um elefante. A luz é uma onda. O som é uma onda. O choque das patas do elefante no chão também provoca uma onda. É a onda que faz levantar a pedra e a joaninha. Quando se propaga, a onda move a matéria à distância. E as ondas eletromagnéticas, o que tem de especial? Você está vendo esses elétrons. Eles vão agir um sobre o outro. Quando se agita um elétron, ele emite uma onda que vai se transmitir a velocidade da luz, mesmo através do vácuo. É a onda eletromagnética. Esta é a tese de Maxwell. Sim, mas é Hertz, um físico alemão, que vai testá-la experimentalmente em 1888. Hertz procura uma onda.
Uma onda que deve vir da centelha produzida pelo atrito. Ele coloca próximo um simples anel de cobre interrompido por alguns milímetros. E aí, então, alegria e surpresa. Ele constata que cada vez que o atrito produz uma centelha, uma pequena centelha aparece entre as duas extremidades do anel de cobre. O que prova que a onda eletromagnética existe de fato. É aí, então, que Marconi... Ainda não. Édouard Branly, um físico francês, havia conseguido amplificar as ondas eletromagnéticas, cujo sinal é muito fraco. Branly substitui o anel de cobre por limalha de ferro, que é colocada num tubo de vidro. A limalha não está em seu estado normal, ou seja, de condutora. No entanto, logo que é submetida à ação de uma onda eletromagnética, ela se torna bruscamente condutora e pode comandar uma instalação elétrica à distância. Como esta campainha, por exemplo. O sistema implantado por Branly vai lhe permitir detectar o sinal emitido pela onda a 250 metros. É o primeiro amplificador. Graças à sua invenção do tubo de limalha, Branly logo será considerado um dos pais do TSF. É então que Marconi... Ainda não. Depois de receber a onda, a limalha continua condutora. O pesquisador britânico Oliver Lodge tem a ideia de aplicar-lhe um choque mecânico para fazer com que ela retorne ao seu estado inicial. Uma pequena martelada, por exemplo. É, mas sem quebrar o tubo. Marconi, então? Ainda não. O russo Popov constata que detectamos melhor as ondas eletromagnéticas quando ligamos o tubo da limalha de um lado à terra e do outro a um longo fio metálico. É a primeira antena. Em breve a paisagem vai mudar. É aí que Marconi... Correto. É aqui que Marconi finalmente entra em cena. No momento de todas essas descobertas, Guglielmo é um jovem adolescente que passa dias tranquilos na casa da família em Bolonha. Seu pai era um proprietário de terras. Ele havia raptado a italiana, sua esposa irlandesa, contra a vontade da família. Muito romântico. Dono de um espírito vivo e independente, Marconi não suporta a disciplina escolar, estando quase sempre em conflito com o pai. Guglielmo já era apaixonado pela eletricidade e por todos os fenômenos dela decorrentes. Para adquirir uma formação científica de peso, ele recorre a professores particulares que lhe ensinam as últimas descobertas. Fabrica emissores receptores nos jardins de sua casa. Tem a ideia de juntar o atrito desencadeador de Hertz, o tubo de limalha de Branly, o martelo de Lodge, a antena de Popov, e consegue em Bolonha sua primeira transmissão por cerca de 100 metros em 1895. Notável. Sobretudo porque ele não tinha a mesma bagagem científica que os outros mais velhos que ele. Sim, mas é justamente por esta razão que ele vai conseguir. Enquanto os outros veem principalmente um problema teórico, ele só tem uma obsessão. Se conseguir transmitir por 250 metros, posso fazê-lo por 2.500 metros e por 2.500 quilômetros. Está com 21 anos. É a idade dos grandes projetos. Ele quer explorar esse belo resultado experimental, mas a Itália faz cara feia para seus esforços. Não seja por isso, ele vai para a Inglaterra, que na época é a maior potência mundial. Sua mãe, que é irlandesa e filha de industriais do uísque, consegue para ele os apoios necessários. É em Londres que ele vai fabricar o dispositivo capaz de emitir e receber as ondas a uma grande distância. Em junho de 1896, ele registra a patente da telegrafia sem fio. Em 1897, tem êxito em sua primeira tentativa oficial. Mas é a data de 28 de março de 1899 que ficou registrada. Sim, nesse dia Marconi realizou sua grande proeza. As ondas de rádio atravessam a mancha entre Southforland, no Reino Unido, e o Imeret, na França. Ou seja, uma distância de 46 quilômetros. O conteúdo do telegrama enviado em Morse é o seguinte:
O Sr. Marconi envia ao Sr. Branly seus respeitosos cumprimentos pelo telégrafo sem fio através do Canal da Mancha. Este belo resultado se deve, em parte, ao notável trabalho do Sr. Branly. É o resultado de uma formidável síntese técnica. Não só isso. Marconi consegue criar o primeiro sistema verdadeiramente operacional que compreende um novo elemento chamado Geiger. Graças a esse dispositivo de sintonização, o TSF de Marconi pode detectar vários comprimentos de ondas e assim diferenciar nitidamente os múltiplos sinais. Na França, Eugène Ducretet consegue sua primeira ligação entre a Torre Eiffel, a antena mais alta do mundo, e o Panteão. E essas pipas, para que servem? Para transmitir através do Oceano Atlântico, Marconi utiliza antenas que medem até 70 metros de altura. Como elas atraem as tempestades, ele decide ligar a antena receptora a uma pipa. Em 1901, ele consegue realizar a primeira transmissão entre a Europa e a América, de Cornwall, na Inglaterra, para Newfoundland, no Canadá. É o que dá o grande impulso para a conquista das ondas. É o início de uma história de sucesso sem igual na Europa. Com 27 anos, Marconi já é mundialmente conhecido. Todas as grandes potências se equipam com telégrafos sem fio. Logo, a TSF adquire posição nas altas camadas. Em 1902, a erupção de um vulcão na Martinica isola a ilha, pois o cabo submarino foi destruído. O general Ferrier, que desenvolveu a TSF na França, vai ao local com o material de Marconi. Ele consegue, assim, fazer uma ligação com o continente para organizar os socorros. Durante o naufrágio do Titanic, vários navios puderam captar o SOS. Infelizmente não, só o navio Carpathia estava equipado com telegrafia sem fio e conseguiu salvar 865 pessoas. Outros navios que estavam próximos, mas não possuíam TSF, poderiam ter salvo o resto dos 2.360 passageiros. Fica claro, então, porque o Comitê Nobel não demorou a conceder o prêmio a Marconi. Ele recebeu o Nobel em 1909. A Primeira Guerra Mundial permitiu que se experimentasse o uso militar e estratégico da nova invenção. Há muitos anos, todos os países, todas as companhias de navegação e aviões já estavam equipados com o TSF. O entusiasmo pelas ondas assistiu ao aparecimento de várias centenas de operadores amadores que fabricam emissores caseiros para transmitir em Morse notícias ou resultados esportivos. A imprensa não depende mais do cabo e, na bolsa, só se fala no TSF. Partindo de uma única patente, Marconi construiu um império industrial. Ele não hesitou em utilizar o prêmio Nobel para fins comerciais. O objetivo de Marconi, criando uma multinacional, foi cobrir todas as necessidades de telégrafo sem fio do planeta. Mas sua ambição vai esbarrar na soberania dos países mais desenvolvidos, que, logicamente, querem manter o monopólio das telecomunicações. Pois é, até os americanos, campeões do liberalismo, exercem pressões enormes para que ele transfira sua filial. Marconi acaba se dando por vencido e prefere negociar diretamente com os governos. Não quer se arriscar a perder tudo. Suas empresas prosperam. Ele se torna uma celebridade no mundo todo. Na Itália, ele é um homem político. Participa como embaixador da assinatura do Tratado de Versalhes ao lado de Wilson e Clemenceau. Leva uma vida de cientista bilionário a bordo do seu iate Elettra, equipado com um laboratório onde se encontram a cada escala várias cabeças coroadas.
Para conseguir a anulação de seu casamento anterior e casar com aquela que ama, a condessa Betsy Scali, ele instala para o Papa a primeira ligação telegráfica sem fio da Itália entre Castel Gandolfo e Roma. Mais tarde, irá instalar a Rádio Vaticano. Parece que sua carreira política foi menos brilhante a partir de 1927. Pois é, ele se declarou fascista de coração. Desde então, Mussolini passa a cobri-lo de honras e se serve dele para fins de propaganda. No dia 19 de julho de 1937, Marconi é fulminado por um ataque cardíaco enquanto esperava uma audiência com o Duce. Morre na manhã seguinte. A Itália mussoliniana realiza um funeral de chefe de Estado. Logo que a notícia se espalha pelo mundo, todas as estações de telegrafia sem fio se calam. Durante 2 minutos, o éter ao qual o Marconi dedicara sua vida volta a ser tão silencioso quanto fora antes dele. Quando Marconi morre, o rádio já existia há um certo tempo. Mas como se passou da transmissão sem fio do Morse à transmissão da palavra e da música? É o problema que assombrava o espírito de vários inventores desde o início do século. Em 1908, o americano Lee De Forest, graças ao seu invento, o triodo, transmite música do alto da Torre Eiffel pela primeira vez. Para tanto, foi convidado a uma orquestra filarmônica regida por Toscanini. E eis o triodo, no qual Lee Forest substituiu o gerador de centelhas, o tubo de limalha e o pequeno martelo que Marconi usara. Exato. Os triodos são responsáveis nos anos 20 pelo fabuloso desenvolvimento da radiofonia. Nestas fotos, vemos Branly ouvindo rádio com a família. Como haviam feito com Marconi e o telégrafo, os governos se apossam do monopólio desta nova invenção, cuja potência é incontestável. Em 38, Orson Welles provoca pânico geral e uma onda de suicídios quando anuncia a invasão dos marcianos. Até os animais do zoológico assumem o microfone. Em 1945, nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, John Bardeen procura uma maneira de substituir os triodos por um sistema mais eficaz. A jogada econômica é grande, a guerra terminou. Pensa-se numa comercialização em grande escala, mas é preciso miniaturizar os aparelhos. Bardeen é um teórico inigualável. Ele se apoia na mecânica quântica, uma nova teoria em física que traz uma visão original do comportamento dos elétrons. Com a ajuda de Walter Brattain, que irá verificar suas teorias, ele elabora o efeito transistor. Eles dividem o Nobel com William Shockley, diretor das pesquisas. O resultado desta aventura científica e técnica é uma das descobertas mais importantes do século XX. Bardeen inicia sua carreira como geofísico, mas logo conclui que sua preferência é pela física fundamental. Ele deixa a empresa petrolífera, onde trabalhou durante 3 anos, e volta aos estudos de matemática e física. De 39 a 45, seu talento de físico fica à disposição das ações de guerra. Como todos os cientistas da época. Em 45, os Bell Laboratories oferecem a Bardeen um cargo na tropa de choque da física dos sólidos, além de excelentes recursos. Ele está com 37 anos. O responsável pela pesquisa, William Shockley, trabalha para o Bell Labs desde 1936. Ele conheceu Bardeen em Cambridge, nos anos 30, e, sabedor do seu excepcional talento, insiste para que ele seja admitido. Teórico sem igual na física fundamental, Bardeen tem a vantagem de levar em conta as questões industriais e os imperativos econômicos que dirigem a pesquisa aplicada.
Quase que por acaso, ele passa a dividir a sua sala com um pesquisador, Walter Brattain. Estão reunidos, então, nossos 3 futuros Nobel. Com um objetivo bem preciso, encontrar um paliativo para os triodos que custam muito caro, são muito frágeis e gastam muita energia. Walter Brattain trabalha desde 1929 com cristais como o germânio e o silício, que são naturalmente semicondutores. Isto significa que eles só deixam passar a corrente pela metade? Não exatamente. Eles deixam passar em certos casos e em outros não. Vamos pegar 3 matérias: o cobre, a madeira e o germânio. O cobre é um ótimo condutor porque tem muitos elétrons livres. A madeira só tem poucos. É por isso que a corrente não passa. O germânio também é um bom condutor, pois tem elétrons livres suficientes, porém organizados de outra maneira. No cobre não se pode controlar a corrente. Na madeira, nem vale a pena falar. Já no germânio, é possível controlar a corrente. Um semicondutor é isto. Teoricamente, basta criar um vácuo de elétrons ou afastar os elétrons livres para interromper à vontade a passagem de corrente no interior da matéria. É por isso que Bardeen se interessa pelas experiências de Brattain, trazendo-lhe conceitos teóricos. Juntos, eles vão encontrar a forma de controlar a passagem da corrente nos semicondutores. É o efeito transistor que Shockley anunciara alguns anos antes. Mas, concretamente, como é que eles fazem? Usam uma pastilha de germânio. Primeiro é preciso tratar, limpar o cristal. É um trabalho complexo. Colocando-se o tungstênio sobre a pastilha de germânio, obtém-se um fenômeno de amplificação. Temos, então, o primeiro transistor experimental. O transistor substitui o triodo e é 20 vezes menor. O objetivo foi atingido. Economia de energia, custo ínfimo de produção, miniaturização e confiabilidade a toda prova, o transistor é incontestavelmente a mais importante das descobertas. Uma descoberta que dá aos seus 3 autores o Prêmio Nobel de Física de 1956. Quando se olha de perto este pequeno objeto com suas 3 hastes franzinas, fica difícil acreditar que ele pôde mudar tantas coisas em nosso dia a dia. É o primeiro rádio portátil deles. Finalmente vamos poder ouvir rádio com pilhas até nos lugares mais inusitados. Of all the peoples of the world, the Americans stand most in fear of a moment's silence. In focus tomorrow's Green Star Charlton Heston in a slightly rusting suit of armor. And we'll take a nostalgic... Mas, sobretudo, o transistor nos projetou na era eletrônica. Não existe uma área da tecnologia moderna que não apele para um circuito integrado composto de vários transistores. A informática não existiria sem ele. Mas agora eles são muito menores. Hoje, num chip de 1 centímetro quadrado, gravam-se mais ou menos 600 mil transistores. Bardeen tem um espírito independente. Ele não suporta nem a vontade de Shockley de querer mandar em tudo, nem as suas opiniões racistas. Ele deixa os Bell Labs em 1951 para se tornar professor de física na Universidade de Illinois. Então é no trabalho com outra equipe que ele recebe novamente o Prêmio Nobel? Exato. Por suas pesquisas sobre os supercondutores em 1972. Fora da física, Bardeen tem uma paixão, o golfe. Para festejar os seus 60 anos, em 68, seus amigos da Sony lhe oferecem um presente que lhe dá um prazer imenso, uma bola de golfe. Dentro dela, o menor rádio transistor do mundo naquela época. A descoberta do efeito transistor é responsável pela explosão atual das telecomunicações. Os computadores enviados ao espaço coletam 10.000 vezes mais informações do que há 30 anos. Os transistores via informática e eletrônica nos levaram até as autoestradas da informação, que integram televisões, telefones e computadores. Por enquanto, a internet não pertence a ninguém. Podemos nos perguntar se os grandes grupos ou o Estado controlarão um dia as autoestradas da informação, para o bem ou para o mal.
dublado nos estúdios da Áudio News.